Ricardo, e estou muito agradecido pelo convite feito para estar aqui em breves instantes partilhando aquilo que temos aprendido com Deus nessa nossa jornada. Nós vamos falar sobre liberdade religiosa e interferência do Estado. Esse é um tema bastante importante, bastante sensível também, porque o nosso país é um país que, quando se fala de Estado, automaticamente fala-se de política. Ou seja, deviam ser duas coisas completamente diferentes. Completamente não, diferentes. Mas nós, quando falamos de Estado, quando fala-se, por exemplo, de partido, fala-se de política, de uma forma direta ou indireta. No nosso país, quando se fala de Estado, fala-se de uma forma bem direta sobre política. Então, aí está a sensibilidade pelo qual este tema acarreta. Por isso, eu não sou formado, eu não sou jurista, eu sou teólogo apenas. Então, o que vamos procurar fazer é entender como é que essa liberdade, em termos de religião, se correlaciona com a interferência do Estado, ou se existe mesmo uma correlação entre liberdade religiosa e Estado, e interferência do Estado. Um outro ponto importante a salientar, que eu só tenho 25 minutos, então vou correr com isso, é que quando falamos de liberdade religiosa, falamos de religião como um todo. Ou seja, não restringimos a palavra religião ao cristianismo, mas religião no sentido de considerar a ideia de ter outras demais religiões. Mas o meu interesse hoje é falar simplesmente do cristianismo, que é o que nos abrange e que é o que nos interessa. Quando falamos de liberdade, falamos de um dom que Deus dá. A liberdade, como nós sabemos, em vários textos da Bíblia, nós vemos a liberdade a ser correlacionada com o pecado. Ou seja, a ideia da salvação consiste em nos libertar de algo que nos aprisiona. E que nós, em outras... ou seja, a nossa forma de pensar a liberdade é um pouco contrária àquilo que a Bíblia fala. Na Bíblia, liberdade é ter a capacidade de fazer aquilo que não podemos fazer. Ou seja, o que eu quero dizer? Nós defendemos liberdade como a capacidade de fazermos tudo o que nos apetece. Ou seja, a vontade de ser livre, de fazer aquilo que vai à nossa alma e tudo mais. Mas na Bíblia nós vemos liberdade como algo bem diferente disso. A liberdade é aquilo que nós não temos e por isso não conseguimos fazer. Na Escritura não temos liberdade quando a nossa liberdade está atrelada ao facto de fazermos aquilo que nos agrada. Então, fazer aquilo que nos agrada não significa ser livre. Muito pelo contrário, a Bíblia chama isso de escravidão. Porque fazer aquilo que nos agrada simplesmente é fazer algo que vai contra aquilo que agrada a Deus, que é o que nós não conseguimos fazer. Então, quando se fala de liberdade, fala-se de capacidade para fazer aquilo que não conseguimos fazer. No caso, o que nós não conseguimos fazer como cristãos? Que a Bíblia fala, precisa que está relatado em todas as Escrituras. O que não conseguimos fazer, que Cristo teve que fazer por nós para agora estarmos habilitados a fazer? Algum irmão sabe? Vamos, eu vou... Morrer em nosso nome. Ok, sim. Ele falou, e é realmente isso. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter, ou seja, possamos ser religados com Deus. Romanos 3 fala que
não há nenhum justo no mundo, nenhum justo sequer. Ou seja, ele está a dizer aqui, no mundo não há ninguém que pelas suas próprias obras consegue ser salvo. Para ser salvo, nós precisamos de um justo. E este justo é Cristo, que morre por nós, que nos religa a Deus e que agora nos habilita a fazermos aquilo que agrada a Deus. Nossas obras na Bíblia são tidas como trapos de imundícia, ou seja, Deus olha para o bem que nós fazemos na nossa concepção como algo que não tem valor suficiente para nos salvar. Então, para sermos salvos, precisamos que alguém nos liberte desse pecado que nos escraviza, que nos aprisiona, para agora termos liberdade para fazer aquilo que agrada a Deus. Então, biblicamente, é isso que é liberdade, capacidade de fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas quando falamos no contexto em que nós estamos, percebemos que liberdade pode ser também definida como, ou seja, a liberdade religiosa propriamente é definida como a liberdade de podermos expressar a nossa crença independentemente de outras convicções. Ou seja, por lei em Angola, nós temos essa liberdade de expressar aquilo que nós acreditamos, ou aquilo que faz sentido para a nossa vida. A liberdade de crença é algo individual, ou seja, é algo nosso. Nós temos liberdade para acreditar e não só acreditar, professar aquilo que nós acreditamos. Então, dentro do nosso Estado, há uma lei, é a Lei 12/19, que reforça a ideia de um Estado laico. O que isso significa? É basicamente a separação de igrejas, ou seja, é uma correlação onde o Estado é separado das igrejas e das demais confissões religiosas que são livres para exercer as suas próprias atividades. Ou seja, o Estado laico é um Estado que admite várias religiões. É um Estado que não interfere na vida religiosa dos cidadãos. Ou seja, desde que isso seja normatizado ou seja, o que o Estado faz é simplesmente normatizar as atividades religiosas ao ponto de não ferir aquilo que que podemos chamar de estabilidade social ou até mesmo estabilidade econômica. Então, o Estado não interfere de forma direta, por exemplo, na igreja. Não tem poder para isso, porque não é um Estado, ou seja, é um Estado laico. É um Estado que, por definição, não tem nenhuma religião. Então, a liberdade religiosa se define dentro dessa concepção, né, de que existe um Estado em que dá liberdade a todo mundo de professar a sua fé, no nosso contexto de igreja. Isso significa ser completamente independente do Estado. Ou seja, para sermos igreja não precisamos que o Estado institua, ou seja, faça a igreja. Nós temos esse direito de assim o fazer. Embora na lei existam outras prescrições sobre como deve ser considerado a existência de uma igreja ou outra, o Estado, pelo que sabemos, o Estado ali fala que para uma igreja ser constituída precisa-se de, antes era 60.000 assinaturas, mas agora eu já não sei quantas são. 60.000 assinaturas, ou seja, 60.000 pessoas a assinarem um documento a dizerem que creem nisso e aquilo, e assim estão autorizados a levantar uma igreja ou seja, um edifício para um local de culto, entre outras coisas. Mas isso é normatização, que é diferente de interferência. Interferir é o Estado colocar a sua mão para ditar como será a vida da igreja. E isso o Estado não tem poder e nem autoridade para o fazer. Ou seja, a igreja, no exercício da sua liberdade, ela é autônoma ao Estado. Ou seja, em termos de hierarquia, a igreja não se curva ao Estado, porque a igreja é um organismo independente do Estado.
Então, o administrador municipal, o governador provincial, o presidente da República, inclusive, não tem poder para dizer o que a igreja deve ou não deve fazer. Porque nós temos essa liberdade de expressão, liberdade religiosa, que protege-nos de uma interferência direta do Estado. Em 2010, 9, não me recordo bem o ano, lembro-me de um episódio que houve na Igreja Universal. Naquele ano propagava-se a ideia de que o mundo ia acabar. Então, nessa do mundo iria acabar, os crentes da Igreja Universal reuniram-se todos na igreja numa transição de ano, de dezembro para janeiro, e ficaram lá todos confinados. E naquele dia houve um tumulto dentro da igreja, que acabou por matar muitas pessoas. A Igreja Universal, depois daquele evento, ficou fechada por algum tempo. Ou seja, como o Estado interviu ali? O Estado não interviu sobre o tipo de rituais religiosos feitos dentro da comunidade. O Estado interviu porque houve um fenômeno em que colocou em causa a vida humana. Né? Então, quando as igrejas praticam coisas que colocam em causa a vida humana, então o Estado interfere. Isso é diferente do Estado fazer, por exemplo, uma doutrina para a igreja seguir. Do Estado definir quem será o pastor daqui, quem será o pastor dali, quem será o diácono daqui, quem será o diácono dali. Do Estado até definir, por exemplo, o que se faz com o dinheiro da igreja. O Estado não tem. O dinheiro da igreja é mesmo só dinheiro da... Tanto mais que as igrejas não pagam impostos. Então, o dinheiro da igreja, o governo da igreja, a doutrina da igreja, tudo isso é salvaguardado pela liberdade de religião, em que a igreja toma rédeas do seu próprio destino e define como a sua atividade religiosa será feita. Se a igreja é mais barulhenta ou menos barulhenta, isso não interessa ao Estado. Provavelmente o que a igreja vai receber é simplesmente uma notificação a dizer: olha, na hora do culto, se calhar cantem mais baixo para não perturbar o perímetro, essa coisa toda. Mas interferência como tal não tem. Só que, quando chegar o tempo, só que em alguns momentos da história bíblica nós vemos uma coisa meio diferente. Na história bíblica existia, principalmente no Novo Testamento, o Império Romano, que era o pesadelo dos judeus, e o judaísmo. Ou seja, o Império Romano era um império politeísta, criam vários deuses. Eles não tinham um deus de forma específica, eles tinham uma adoração centralizada em vários deuses: Deus do sol, Deus da lua, Deus da prosperidade, entre outros. Então, o Império Romano era o Estado de Israel, o Estado de Israel, no caso. Então existia a religião judaica, que Jesus fazia parte, e existia o Império Romano, que era politeísta, e que uma das várias coisas que eles apregoavam é que quem está debaixo do governo romano tinha que adorar a César. Por isso é que os apóstolos, os fariseus, num determinado momento, quando queriam apanhar Jesus, eles fizeram a seguinte, eles combinaram entre eles fazer a seguinte pergunta a Jesus: olha, vamos perguntar sobre os impostos. Se Jesus dissesse que não se paga o imposto, então Jesus automaticamente estaria a dizer que os judeus são contra César, que era o rei, o imperador daquele momento no Império Romano. Então, ser contra a César era um problema gravíssimo, principalmente quando Roma é o Estado daquela época. Então, os judeus tinham, nas cidades em que eles dominavam, nos países em que eles dominavam, eles impunham essa questão de, até na sua forma de expressar adoração, aquele que é governado pelo judeu devia considerar as crenças politeístas dos judeus, ou seja, dos romanos. Mas para os judeus isso foi um pouco diferente, porque os judeus eram um pouco de
religião mais antiga, então eles tinham certos privilégios. Quando os romanos chegam em Israel, não impõem aos judeus que adorem os deuses deles. Deixam os judeus adorarem Deus, que eles acreditam, mas desde que César continuasse a ser venerado, vamos dizer assim, venerado entre aspas, mas respeitado entre os judeus. Então, até naquele momento, havia uma espécie de uma parceria entre judeus e Roma, porque os judeus de alguma forma não eram submissos a Roma, mas não iam contra César. Mas tinham essa expectativa muito grande de em algum momento da sua história serem libertos desse jugo que está debaixo do Império Romano. Só que depois de algum tempo, quando os judeus começaram a se converter ao cristianismo, aí começou a ter um ligeiro problema. A conversão dos judeus ao cristianismo fez, de uma forma ou de outra, nascer uma outra religião. O cristianismo, Jesus não tinha como propósito fundar uma religião, mas o fato dos judeus estarem opostos aos cristãos, então todos aqueles que criam em Jesus eram forçados a se desligar do judaísmo e a formarem, obviamente, uma outra religião. E nesse exercício da sua fé, cristãos começaram a ser perseguidos em detrimento dos judeus. Por quê? Por causa de uma coisa simples. Os cristãos olhavam para Jesus como o Senhor. E isso começou a ser um problema para Roma, que olhava para César como Senhor. Os cristãos proclamavam aí não havia liberdade de expressão, mas os cristãos proclamavam no seu dia a dia que Cristo era o seu Senhor, que depois de Cristo não havia nenhuma outra autoridade ao ponto deles se submeterem a essa autoridade. E ali então começaram a ser perseguidos. A perseguição começou. Se lemos o Novo Testamento, vemos claramente que os cristãos não tinham uma vida confortável, principalmente os apóstolos viviam fugindo de um sítio para o outro, porque bastava ser identificado como aqueles que fazem parte do caminho, porque eram chamados assim, né? Pejorativamente eles eram chamados como os indivíduos do caminho. Então, se era identificado como os indivíduos do caminho, eram mortos. E assim foi até surgir Constantino, que acaba com a perseguição religiosa e implanta um sistema de governo em que outras religiões pudessem expressar, ou seja, os cristãos pudessem expressar a sua religião de uma forma normal, mas depois ele traz um outro problema, ou seja, mete a religião cristã como a religião do império. E como o cristianismo ficou a religião do império, então quem não era cristão era perseguido. Se por um lado, antigamente, antes de ter esse decreto, os cristãos não eram perseguidos por causa da sua fé, com o decreto de que o cristianismo passa a ser a religião do império, então outras pessoas que não são cristãs passam a sofrer represálias, porque as pessoas meio que eram obrigadas a crerem em Cristo para terem uma vida calminha. Não crer significava perseguição, morte em muitos contextos. Então, a questão da liberdade é muito importante, porque ela salvaguarda um direito que o próprio Deus apregou. Nós vemos na Escritura um Deus que, desde o início da sua criação, sempre deu primazia à liberdade. Ou seja, no primeiro episódio ali em Gênesis 2, nos primeiros episódios, né? Versículo 2, capítulo 2, versículo 16 a 17, nós vemos Deus deu a liberdade a Adão e Eva de não comerem, ou seja, de comerem, vamos dizer assim, Deus disse para não comer, mas não tirou a liberdade deles acharem que tinham que comer. Percebe? Então Deus não disse, olha, Deus não come, mas Deus não fez com que eles, em algum momento, fossem impedidos de comer. Ou seja, a vontade deles estava lá livre e cativa de uma imposição. Deus não impõe as coisas.
Deus nos dá essa liberdade de nós cremos ou não cremos, de nós acreditamos ou não acreditamos, de nós fazermos ou não fazermos, em função da nossa própria consciência. E Adão e Eva, em função da sua própria consciência, acharam que o conveniente seria comer. Nós vemos Josué, no capítulo 24, no versículo 15, Josué a dizer ao povo israelita: escolheis hoje a quem vocês devem seguir. Mais 10 minutos. Escolhei hoje a quem devem servir. Eu e minha casa, porém, seguiremos ao Senhor. Então, há essa convicção de que liberdade é algo que Deus deseja que os seres humanos tenham para viverem livremente em função daquilo que eles acreditam ser o certo para as nossas vidas. É claro, o fato de nós sermos livres para acreditar no que queremos não significa que o que nós acreditamos é verdadeiro, fora do cristianismo. O cristianismo é uma religião absoluta. Ou é Cristo ou não é. Ou seja, nós não somos uma religião aberta, no sentido de aceitar tudo, porque para nós nem tudo é aceitável. Já Cristo é muito específico na maneira como Ele quer que as pessoas, ou seja, Deus é muito específico na maneira como Ele quer que as pessoas vivam para Ele. O meio pelo qual existe é Cristo. E os postulados de Cristo é que são a base da vida cristã. Então, essa liberdade ela é benéfica no sentido religioso, porque ela permite que ninguém viva algo forçado a acreditar em alguma coisa, se isso de alguma forma inflige naquilo que a sua consciência dita. Porque nós temos esses próprios conflitos de consciência. Temos. Seria muito mal se os nossos conflitos de consciência fossem relegados, ou seja, fossem postos de lado para vivermos uma vida em que temos que acreditar só naquilo que o outro fala. Mas, do outro lado, isso também causa muitos problemas, porque as pessoas não gostam muito da ideia de pessoas que pensam por elas mesmas. Nós não gostamos muito dessa ideia. E eu vou dar um exemplo básico disso. Os filhos, enquanto não têm uma consciência bem maturada, elas são dependentes dos pais. Totalmente dependentes dos pais. Mas quando começam a desenvolver e a sua consciência começa, o seu cérebro começa a ganhar mais maturação, começamos a perceber que aqueles filhos que eram antes totalmente obedientes aos que os pais falavam, começam a ganhar uma certa asinha para pensar um pouco diferente dos pais. E às vezes há alguns pensamentos que os filhos têm que não são maus. Eu não vou falar de pensamentos maus, eu estou a falar de pensamentos que ele tem fruto daquilo que é a sua própria natureza e que muitas das vezes o pai não gosta. Eu, por exemplo, meu pai queria que eu fosse mecânico. Ele achava que esse é o destino que eu tinha que trilhar. Não, você tem que ser mecânico, porque ele é. E eu até cheguei no ensino médio a me inscrever para fazer mecânico. Mas eu não me dei bem com aquilo, reprovei e hoje atribuo essa reprovação a algo que eu engrandeço. Graças a Deus eu reprovei naquela altura. Porque se eu tivesse aprovado, provavelmente eu continuaria com essa trajetória e depois seria um eterno infeliz no futuro. Mas eu reprovei e eu estudava numa escola que se eu reprovasse na 10ª, eu tinha que ficar um ano sem estudar. E eu fiquei, acho que fiquei 6 meses em casa e nos outros 6 meses alguém conseguiu uma vaga na escola para que eu ingressasse e fizesse o que eu queria. Eu queria fazer informática e desde então eu fiz informática, nunca mais reprovei e fui um filho feliz nesse sentido. O meu pai só conseguiu aceitar a ideia de que esse era o caminho que eu tinha que trilhar quando ele viu os frutos que isso começou a ter a curto prazo. Eu comecei a trabalhar com 18 anos e até agora nunca deixei de trabalhar. Então, para o meu pai, aquilo foi, pronto, parece que é o caminho dele. Então, em certo sentido, a questão da liberdade nunca é algo consensual. Nunca é. Se nós decidimos ser nós mesmos, podem ter mesmo a certeza, nós teremos muitos problemas. Se nós queremos ser nós mesmos,
vão estar contra nós, vai ser natural falarem coisas sobre nós que não são as melhores coisas. Cristo foi Ele mesmo e nós vimos no que deu, morreu. Apesar de que a morte de Cristo era um benefício para a humanidade, mas não podemos ignorar o fato de que a sua morte foi por causa da sua liberdade. De dizer aquilo que não era conveniente dizer. Não era conveniente de Jesus dizer o que ele disse em muitos momentos, principalmente diante daquelas que eram as autoridades religiosas daquele tempo. Foi o que Jesus falou contra que fez os fariseus acharem que Jesus era uma ameaça que tinha que ser totalmente exterminada. Então, a nossa liberdade não traz paz, traz uma tranquilização da nossa consciência, mas isso é acompanhado com perseguições, com calúnias, com muita coisa que vai atrás disso. Então, em suma, é importante nós sermos livres. E isso para o contexto da igreja é fenomenal, porque se a igreja não é livre, ela é cativa, ou seja, ela é entregue a mãos de quem não entende nada sobre a igreja. Se o Estado assumir a igreja e ditar os destinos da igreja, a igreja será completamente diferente daquilo que ela é. É justamente por o Estado ser laico que nós, como igreja, que entendemos o que é igreja segundo as Escrituras, conseguimos caminhar para aquilo que Cristo projetou para a igreja. Independentemente de todos não serem cristãos, isso é um assunto que vai se resolver quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós teremos uma vida onde só aqueles que adoram a Deus estarão, e isso vai estar resolvido. Mas aqui nesse mundo, com a pluralidade de pessoas, com a pluralidade de culturas, a nossa cultura não é a única cultura que existe no mundo, existem várias outras culturas. Com tudo isso, a mistura, é importante que se respeite a crença de cada um, para que nós tenhamos um ambiente social em que o caos da falta de liberdade não nos mata, porque é isso que acontece. Quando não há liberdade, há morte. Alguns percebem que não, quando todos estão no mesmo caminho, há mais paz. Há uma falsa sensação de paz. É tipo um casamento entre um homem e uma mulher, em que um dos cônjuges ama e o outro não. Não há casamento assim. Pode até haver celebrado, em termos legais, sim, mas se um ama, outro não há casamento. Porque um vai para uma direção e outro vai para uma direção completamente, embora estando aonde? Na mesma casa. Embora partilhando a mesma cama. Mas se não existe liberdade, não existe consenso. Se não existe unidade nesse sentido, não existe consenso. Então é importante que duas pessoas, que querem estar, que têm que se unir, elas têm que estar juntas de forma independente. Elas têm que chegar à conclusão que faz sentido estar junto. Então eu vou terminar dizendo nenhuma outra instituição no mundo, ou seja, existem várias instituições preocupadas com o bem social das pessoas. Uma igreja, se não fazer escola, ela deixa de ser igreja. Uma igreja, se não fazer hospitais, ela deixa de ser igreja. Uma igreja, se não fazer ação social, não, aí acho que deixa. Mas uma igreja, se não fazer escola, não fazer hospitais, ela não deixa de ser igreja, mas se ela não pregar o Evangelho e fazer uso da sua liberdade, ela deixa de ser igreja. Então o que é que nos torna a igreja? É o fato de sermos livres para expressar o que nós acreditamos, sem a interferência do Estado. Depois, as perguntas, se calhar vai surgir outras perguntas que vamos esmiuçar melhor isso. Mas a ideia de liberdade nos dá essa livre consciência de exercermos a nossa fé, proclamando Cristo como nosso Redentor e Salvador da humanidade, sem que outras pessoas que não ligam para Cristo, mas simplesmente para os interesses meramente sociais intervenham. Então, eu vou terminar assim e muito obrigado pelo tempo de dispensação. Uma salva de palmas. Quantas pessoas têm questões?
Quem mais? 2. Quem mais? Quem mais? 3. Ok, vamos ouvir. Vamos começar. 4. Tá bem, obrigada. Vamos começar. 5.